nossos queridos amigos inabaláveis. Nós estamos na nosso quinto episódio do nosso devocional inabalável. Antes de qualquer coisa, como sempre em todo vídeo, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, então fica de boa. Mas você pode dar o like e ativar o sininho, beleza? E eu tenho hoje, Deus entregou uma palavra especial para você. Você que está nesse período de, ai meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Gente, você tem que confiar em uma coisa, que você só pode vencer através do sangue de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre 5 confissões de uma pessoa inabalável. 5 confissões inabaláveis. Então, a gente vai aprender esse texto através de Êxodo, no período da Páscoa. Em Êxodo 12, capítulo 21 e 22. Diz assim, ó: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Nesse texto nós vemos uma estratégia de Deus para que o anjo da morte não chegasse na casa do povo de Israel. Para o anjo da morte não chegar sobre a nossa casa, não chegar sobre a nossa tenda, não chegar sobre a nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Então, mas uma coisa interessante foi que Deus pediu para que sacrificasse o cordeiro. E através do sangue do cordeiro passava-se nos umbrais da porta. E ao passar nos umbrais da porta, o anjo da morte, quando passava, ele passava adiante. Ou seja, o sangue do cordeiro pode fazer algo avassalador. Por isso que todos os dias, se possível, você confesse o sangue de Jesus. Confesse que pelo poder do sangue de Jesus você é curado. Mas eu vou dar 5 confissões que você precisa ter em seu interior do sangue de Jesus, para que você se sinta cada vez mais livre e desprendido na presença do Senhor. A primeira confissão é a da redenção. Em Efésios 1, 7, deixa eu ir lá rapidinho. Efésios 1, 7. Você também pode abrir a Bíblia comigo. Diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A primeira confissão é a redenção. Pelo sangue de Jesus nós somos redimidos. Redenção fala de ser comprados da mão de Satanás. Antigamente, para um escravo o senhor feudal tinha posse daquele escravo, e para que houvesse a redenção era necessário que alguém comprasse ele nas mãos daquele senhor feudal. Então ali o escravo era redimido. E nós estamos sendo sim escravizados pelo pecado. E Deus, através do sangue dele, a gente vê nesse texto, por meio do seu sangue, ele nos redimiu. Ou seja, você é livre. Você é livre para viver com Cristo através da redenção. A segunda aplicação, ou segunda confissão, é o perdão. O perdão. Ele perdoa os seus pecados.
E ele olha para você como se todos esses pecados que você viveu não existissem mais. Então, no Efésios 1:7 fala sobre isso, na partezinha B no começo nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Então você recebeu o perdão dos pecados de acordo também ao derramamento, ao Senhor ter morrido na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Então que você possa confessar todos os dias, pelo sangue de Jesus eu sou redimido. A segunda confissão, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Que todos os dias você confesse isso, você fale isso. A terceira confissão é a purificação. Em 1 João, no finalzinho da Bíblia, 1 João 1:7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a única confissão que precisa de duas condições muito importantes. A primeira condição é se andarmos na luz. Primeiro, você precisa andar na luz. E segundo, você precisa ter comunhão uns com os outros. Então, se você anda na luz e tem comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O que é purificar? Fala de limpar, fala de limpeza. Ou seja, a limpeza é feita no seu interior. Você não fica com aquela sensação de manchado, não fica com aquela sensação de que você é impuro, de rejeição. O Senhor te limpa, Ele te purifica. Então, o sangue de Jesus, primeiro, te redime. Segundo, te perdoa de todo pecado. E terceiro, além de perdoar, Ele limpa você de todo o pecado. Ou, em outros termos, purifica você de todo o pecado. Então, que você possa confessar isso. Se eu ando na luz e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa hoje e continuamente de todo o pecado. Por que você tem que falar isso todos os dias? Porque você tem que sentir essa limpeza constante. Quando você limpa algo, você geralmente joga água, né? E água fala disso, de limpeza. A água parada da dengue, da sujeira. Mas se a água for renovada, e o Senhor diz que no nosso interior fluirão rios de águas vivas. E esse rio de águas vivas vai também nos limpando de todo o pecado. A quarta confissão é a justificação. Romanos 5, verso 9, diz assim, 5, verso 9, diz assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Nós somos justificados. O que é justificado? É você se tornar justo sem você ser. Então, através do sangue de Jesus, ele derrama uma justiça sobre você. E você não... É como se você não tivesse... Além dele perdoar todos os seus pecados, além dele te purificar continuamente, você não tivesse erro nenhum. Ele olha para você de outra forma. Ele olha para você como o filho dele. Ele te vê como o filho dele. E que não tem erros. E que não tem falhas. E que só precisa aceitar a ele. E pedir mais e mais dele. Então, que você possa declarar: pelo sangue de Jesus, eu sou justificado. A quinta e última confissão, a quarta foi justificação. A quinta e última é a santificação. Em Hebreus 13:12, Hebreus 13:12, vamos lá, diz assim:
Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Aí fala sobre o como Jesus foi tratado. Ele foi jogado para fora da cidade. Isso fala de rejeição. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi sacrificado para que nós nos tornemos santos diante dele. Então, só o sangue de Jesus pode permitir que nós sejamos santos. Nós não somos santos na nossa mente, na nossa vida, mas o sangue de Jesus nos santifica. Então, os 5 confissões que você precisa todos os dias, eu passei para vocês. Então, que você possa confessar todos os dias isso. Que o sangue de Jesus te redime, pelo sangue de Jesus sou redimido, pelo sangue de Jesus todos os meus pecados são perdoados. Se eu ando na luz e tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me purifica hoje e continuamente de todo pecado. Pelo sangue de Jesus eu sou justificado e pelo sangue de Jesus eu sou santificado. Que essa seja a nossa oração todos os dias e que você possa viver como um inabalável nesse período. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos liberar perdão. O quão maravilhoso é o seu amor. E nós queremos sim ser purificados, nós queremos sim ser justificados e ser santificados. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo trouxe algo novo a você, se esse vídeo te edificou, mande ele para outras pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas assim também como você foi, para que essas pessoas também venham confessar o sangue de Jesus na vida de cada um de vocês. Bem, eu sou inabalável. Você é inabalável? Nós somos inabaláveis.